Ei, me fala uma coisa. Você sabe a diferença entre consumo e consumista? O que é, na verdade, materialismo e ateísmo? Será que nós temos ateu e materialista dentro das nossas próprias igrejas? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Clica nele, se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Lição de número 5, que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. A leitura bíblica em classe se encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso de número 23. Afinal de contas, nós temos ou não temos ateus e materialista dentro da igreja? Que isso, pastor? As nossas igrejas, primeira condição para você estar numa igreja é ser crente. E o que é ser crente? Acreditar em Deus. Materialista, nós há de conver, de se convencer que pode até existir, mas ateísmo, não, isso é impossível. Nós vamos analisar hoje que é justamente essa sutileza diabólica que introduziu, ou está sendo introduzido no nosso meio, e por incrível que pareça, nós temos materialistas e ateísta dentro da nossa própria comunidade. É incrível. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês um conceito muito interessante. O materialista, ou o materialismo sem Deus e o materialismo com Deus. Vai ser super interessante. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que nessa aula eu vou pedir para vocês, não sejam acadêmicos, não sejam filosóficos, porque tem certas aulas que a gente tem que ser o mais prático possível para que o outro possa entender. É isso que eu tento fazer aqui com vocês. Tem hora que eu sou acadêmico, tem hora que eu preciso ser erudito, mas você precisa ser, às vezes, erudito com classe. Fazer com que o simples entenda a sua erudição, entenda a sua complexidade baseado nesse assunto. Então você precisa entender o seguinte, é isso que eu vou fazer. Eu vou simplificar um conceito filosófico e isso vai ajustar em qualquer tipo de ensino, tá bom? Então, me siga, vem comigo que eu vou esmiuçar e você vai entender a simplicidade desses conceitos e para que nós não possamos viver nem dentro do materialismo e nem dentro desse tipo de ateísmo que eu vou trabalhar aqui, tá bom? Ponto primeiro, compreendendo o materialismo e o ateísmo. Primeiro ponto, o que é materialismo? A história é muito longa, mas você precisa entender o seguinte, o que é o materialismo? O nome já diz, aquele que valoriza somente a matéria. A matéria é o cerne, a matéria é o centro, tudo gira em torno da matéria. Ou seja, o materialista ou materialismo, ele nega a existência da espiritualidade. Ele pode até acreditar na espiritualidade, mas ele menospreza o centro. A matéria é soberana. Ou seja, então, o materialista ou o materialismo, ele apregoa o quê? Que a matéria é o centro. E que tudo gira em torno da matéria. Aí o prazer vale, a satisfação vale, tudo gira em torno da matéria. Tudo que eu faço nessa vida é em prol do aqui e do agora. Se eu não acredito no espiritual, então eu vou negar o amanhã. O amanhã, sim, a vida após morte, porque só existe essa vida. Então, essa é a ideia do materialismo.
tá? O materialismo, ele se apega a bens. Já viu aquela pessoa que ele tem um carro, ele cuida melhor do carro do que da esposa? Ele cuida 1000 vezes melhor do carro, do iPhone, do que dos seus filhos? Ele valoriza muito mais o cachorro do que um outro ser humano. Ou seja, é apenas uma brincadeira, mas para que você possa entender o valor que tem a matéria. Ele valoriza tanto o trabalho que ele esquece tudo. O materialismo, então, é aquele que foca na matéria. Mas ele nega o espiritual. E o que é o ateísmo? Ateísmo, ele nega a existência de Deus. Ponto. Então, o ateísmo, ele é uma crença que nega a existência de Deus. Não existe um Deus pessoal, criador e soberano. Se ele não é pessoal, então ele não interfere na nossa existência. E se ele não é pessoal, ele não cria, ele não rege, ele não faz as coisas. É simples assim, tá? Ponto de número 2, as raízes do materialismo. O que eu quero que você entenda é o seguinte, Fábio. Materialismo é negar o espiritual e focar só na matéria. E o ateísmo é negar a existência de Deus. Então você há de convir comigo que grande parte, ou a maioria dos ateus são materialistas. E você precisa concordar também, ou se não quiser não tem problema, que a maioria dos materialistas são ateus. A minha questão é, como que isso se aplica na tua igreja? Como isso se aplica no nosso mundo eclesiástico? Se o materialismo, ele nega o espiritual e foca na matéria, e o ateísmo, ele nega a existência de um ser pessoal, criador e soberano, que rege o universo. Como que isso se aplica à nossa comunidade? Espere que eu vou te explicar. Para isso você precisa entender o ponto 2. Raízes do materialismo. Como que o materialismo surgiu? Como que o ateísmo surgiu? Ponto 1. Por causa da consequência do pecado. O pecado fez várias coisas. Uma das coisas que o pecado fez foi, o pecado mudou o foco. Quem era o foco? Era Deus. Qual era o foco de Adão? Era Deus. Deus batia um papo com Adão todos os dias. Eu estava me esquecendo. Muitas pessoas estão me procurando sobre o livro. O livro acabou, o meu livro físico acabou. O que eu tenho agora é um e-book, tá? É o e-book. Você tem um link aqui embaixo, clica nele, adquire esse e-book agora mesmo. Você adquirindo ele agora mesmo, você vai poder ler ele no seu tablet, no seu iPhone, no seu celular, ou seja, em qualquer plataforma, em qualquer tecnologia, você vai conseguir ler o meu livro. Maravilha? Ó, o link está aqui embaixo, tá bom? E o link do curso de hebraico bíblico também estão aqui embaixo. Então, o que o pecado fez? O pecado, ele mudou o alvo nosso. Quem que era o nosso alvo? Era Deus. O que o pecado fez? Ele mudou esse foco. Ou seja, ele tirou do espiritual para a matéria. Ele reduziu a eternidade para uma vida momentânea. Foi isso que o pecado fez. Então, como surgiu o materialismo? Como surgiu o ateísmo? Por causa de uma consequência do pecado. Mudou o alvo, tá? Ou seja, Deus não é mais o centro. Agora o centro sou eu. É a matéria. É o meu viver. É a minha sabedoria. É o meu conhecimento. Foi o que Deus disse, foi o que a serpente disse para Adão e Eva. Com muita clareza, eu sei. Aí, pastor, não foi para Eva. Eu estou sintetizando, porque ambos pecaram, tá? Ou seja, a conversa foi ali. A conversa foi com Adão, foi com Eva. Eu sei que o papo foi com a Eva, mas enfim, foi Adão e Eva que pecaram. Foi a humanidade que pecou. Ou seja, o que valia muito ali? O conhecimento. E o conhecimento, ele está no âmbito da matéria. Porque quando eu tenho conhecimento, eu materializo isso. Materializo como? Criando coisas. Então eu passo a valorizar o meu saber em função do espiritual. Se eu sei muita coisa, se eu sei ganhar dinheiro, por que eu preciso de Deus? Se eu posso desenvolver a cura para uma doença, por que eu preciso de Deus? Se eu sei resolver os meus próprios problemas, por que eu preciso de Deus? Então foi isso que aconteceu no Éden, tá? Foco mudou o alvo.
Ponto 2. A cegueira espiritual. Qual é a raiz? Aqui eu preciso ensinar um segredo profundo para vocês. Então, olha que interessante. Consequência do pecado, porque o pecado mudou o alvo. Mas também existe a cegueira espiritual. Por que a cegueira? A cegueira é uma consequência. A cegueira é uma consequência do pecado. Então, olha que interessante. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou, presta atenção nessa palavra, os entendimentos. Está no plural. Algumas versões estão no singular. Mas existem algumas versões que está no plural. E eu amei essa tradução. É justamente essa ideia. Olha que legal. Nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O diabo. Ele cegou não o entendimento, mas os entendimentos. Por quê? Porque nós somos seres plurais no saber. Plurais no saber. Ou seja, esse entendimento aqui, ou esses entendimentos, ele está tanto na esfera física, quanto na esfera mental. Então, olha que interessante. O diabo veio lentamente cegando várias áreas do saber. Já viu aquelas pessoas que tem parte que ele concorda e tem parte que ele não concorda? É claro que o discordar faz parte da existência humana. Eu não estou falando que você nunca vai poder discordar. O que eu quero que você entenda é o seguinte, mas são áreas da vida e para cada área você tem um posicionamento. E isso é muito interessante. E tem alguns posicionamentos que em determinadas áreas da vida, eles se conflitam. Por exemplo, eu posso acreditar que um Deus é um Deus soberano. Ele sempre rege o universo. Mas eu posso não acreditar que esse Deus soberano que rege o universo, ele interfere nas minhas finanças. Ou na área da saúde física, ou na área da saúde emocional. Você consegue entender? Foi justamente isso que o diabo fez. O diabo cegou as áreas do nosso entendimento. E é tão interessante, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Perceba uma coisa, o diabo sempre vai tentar nos cegar para que nós não consigamos enxergar a totalidade do evangelho. Então nós precisamos justamente entender isso, que o segredo está aqui, que o Deus desse século, o diabo, ele cegou as áreas do saber. Então por isso que essa palavra é muito interessante, cegou os entendimentos. Várias áreas do saber ele foi cortando, ele foi cegando, ele foi colocando óculos escuros, tampões nos nossos olhos, para que nós não entendemos, para que nós não compreendemos as verdades do evangelho. Ponto terceiro, ou tópico terceiro, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Pastor, então responde para nós sobre crente que só foca no material e ateísta dentro da igreja. O que você precisa entender é o seguinte, que existe dois tipos de materialismo. Existe o materialismo sem Deus e o materialismo com Deus. Que piada é essa, Fábio? Presta atenção. Então, o que é materialismo? É negar a existência do espiritual, ou focar apenas na matéria. É aqui que o diabo nos pega. Porque nós não negamos a existência do espiritual. Eu não nego a existência do espiritual. Mas a sutileza dele está o quê? Eu não foco mais agora no espiritual. O meu foco está no quê? No material. E se eu supervalorizo o material, eu desdenho quem? O espiritual. Aí eu passo a não valorizar, eu passo a não ter prioridade Deus na minha vida. E se Deus não é a minha prioridade, eu estou pecando.
Se Deus não é a minha prioridade, então é verdade que existe uma sutileza no materialismo. Então, materialismo não é somente negar a existência total da espiritualidade, do espiritual, mas é colocar ele em segundo plano, é não valorizá-lo como ele deve ser valorizado. E nós, então, olha só, existe então o materialismo sem Deus. Ele nega completamente a existência espiritual. Mas existe também o materialismo com Deus, que é justamente esse que eu acabei de te explicar. Eu acredito no espiritual, mas eu super valorizo o quê? O material. Quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6 e o verso de número 25. Olha o que Jesus disse. A sutileza do diabo. Esses homens, eles estavam mais valorizando a matéria do que o espiritual. Olha o que Jesus disse para ele. Por isso vos digo, não andeis. Porque ele acabou de falar do verso 19 ao verso 24, ele fala do quê? Sobre a riqueza. A pessoa louca por riqueza. Agora eu preciso explicar. Depois eu volto aqui. Acompanha comigo. A diferença entre consumo e consumismo. Tá? O que você é? Você é um consumista? Tá? Você pratica o consumo ou você é um consumismo? Um consumista? Presta atenção. Consumo faz parte da existência humana. Todo ser humano precisa consumir. Então o que é consumo? Consumo é aquele que faz as coisas com controle. Eu preciso consumir energia elétrica. Eu preciso consumir roupas. Eu preciso consumir comida. Eu preciso consumir coisas. Então o consumo é feito com controle, com razão, com cálculos. Mas o consumismo não. O consumismo é algo sem controle. Ou seja, se eu tenho um iPhone, eu preciso do outro. Se eu tenho o iPhone 11, agora está no 13, né? Daqui a um pouco, esse ano aqui vai ser o 14. Eu acho que saiu o 14 esse ano. Se eu tenho o 11, por que eu preciso do 12? Por que eu preciso do 13? Não, mas saiu vai ser o 14 agora, eu tô com o 13. Mas vai ser o 14. O consumismo faz eu vender o meu iPhone 13 e pegar o iPhone 14. Faz eu vender o meu Galaxy e consumir um outro Galaxy. É o A9, A10. Eu não entendo muito de Galaxy, de iPhone, de celulares. Mas o que eu quero que você entenda é isso. Que o consumismo, ele te leva a gastar aquilo que você não precisa. Então foi por isso que Jesus estava falando, do verso 19 até o verso 24, ele estava falando justamente sobre o consumismo desenfreado, aquele louco que esquece o material, que esquece o espiritual e foca só no espiritual. Minto, perdão, vou refazer. Ele foca exclusivamente no material e esquece o espiritual. Ele é um louco. Ele confunde consumo com consumismo. Consumo é com controle. Consumismo é sem controle. Então ele nega, ele abre mão do espiritual e foca só no material. E Jesus chega no verso 25 e diz, olha, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer. Olha o verbo, pelo que haveis, está no futuro. Ou seja, não se preocupe pelo amanhã. Não se preocupe pelo que você há de comer ou pelo que você haveis de vestir. Gosto muito desse verbo, haveis de vestir. Tá no futuro. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E aí ele orienta nós darmos uma olhadinha para as aves do céu. Qual é o foco aqui? O foco aqui é justamente essa ideia. O materialismo com Deus também é um perigo. Por quê? Porque tem crentes que só focam na matéria. Ele só foca na matéria e ele esquece do quê? Dos valores espirituais. E aqui está um grande problema. Há quem diga, e eu em parte concordo, que o nosso mundo ele é dividido no mundo materialista sem Deus e materialismo com Deus. Isso é em âmbito geral. Você pode observar,
o materialismo, os países que têm a ideia do materialismo sem Deus, geralmente são comunistas. A ex-União Soviética, a Rússia, aqueles países que faziam parte do bloco da Rússia, geralmente são comunistas. Eles fazem o quê? A Coreia do Norte, eles negam a existência de Deus e foca na matéria. Então o que é o mais prazeroso para ele? A matéria. A matéria é o mais importante. E geralmente os países que têm a ideia do materialismo com Deus são países capitalistas, aonde o Deus é o capital. Eu moro realmente, eu não vou mentir para vocês, isso não é novidade para ninguém. Eu vim para os Estados Unidos porque ele é um país extremamente capitalista. Aqui o que manda é dinheiro. E é impressionante, vou falar de mim, se eu não tomar cuidado, eu esqueço do espiritual. Se eu não tomar cuidado, eu esqueço do espiritual. Por quê? Porque Mamon é Deus. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Até no Brasil é país capitalista. É claro que não se capitaliza igual se capitaliza aqui, mas é um país capitalista. Então nós temos que tomar cuidado, aonde o bem é mais importante do que o espiritual. E Jesus estava acautelando aqui acerca justamente dessa matéria. Então eu espero que vocês tenham entendido essa ideia do capitalismo com Deus e do materialismo com Deus e do materialismo sem Deus. Fabio, agora o ateísmo. Presta atenção, eu não vou conceituar de forma técnica, mas qual é a sutileza do ateísmo? É você viver a sua vida religiosa acreditando que Deus não interfere na sua vida. Cuidado! Eu já conversei com vários crentes aí no Brasil. Eu conheço alguns crentes aqui nos Estados Unidos que não acreditam que Deus interfere na sua vida pessoal. Simplesmente eles acreditam que Deus... Eu não vou definir isso de forma técnica, porque eu sei muito bem. Eu quero que você entenda o conceito. Simplesmente Deus criou você... Ele me criou. Eu nem vou falar de transcendência, de imanência, esquece essas coisas. O que eu quero que você entenda é o seguinte: Deus, ele não é assim. Ele criou você, colocou no mundo e disse, ó, cuida da sua vida que eu vou agora ficar só aqui te assistindo. Não. Ele é soberano. Ele vem na sua história. Ele interfere. A Bíblia diz que Deus impediu, ou o Espírito Santo impediu Paulo de ir em algum lugar. Ou seja, o Espírito Santo, me entenda essa palavra, pelo amor de Deus. Ele controlava, esse controle aqui não é de totalitário, não é de imposição, mas é um pai querendo o bem do filho. E o pai, quando quer o bem do filho, ele diz não, ele impede certas coisas, entre aspas, ele controla. Porque às vezes eu peço algo justo, mas eu não estou no tempo de receber aquilo. Por exemplo, o meu filho de 16 anos, ele chega para mim e diz, pai, eu posso dirigir? Eu posso ter um carro? Pode. Ele está pedindo algo errado? Não, ele pode ter um carro. Pode dirigir? Pode. Pode. Mas pode ser agora? Agora não. Por quê? Porque tem idade. Aqui nos Estados Unidos, a partir dos 16 anos, uma pessoa, tanto um menino quanto uma menina, já pode tirar a carta. Ou seja, mas ele não pode fazer isso comigo com 15 anos, porque não pode. No Brasil, é 18, ou seja, vocês conseguem entender que tem regras? Você pede algo legítimo, mas o pai, entre aspas, ele controla, ele diz não. Então tem pessoas que vivem uma espécie de ateísmo. Ou seja, ele vai na igreja, ele acredita em Deus, mas Deus lá e ele aqui. Deus, você fica aí, não interfere nos meus negócios. Aí ele vai fazer negócio, ele mente. O carro tá todo quebrado. O carro tá 0 bala. Aí ele vende para outra pessoa, a pessoa compra, deu problema. Ele engana. Ou seja, ele vive como se Deus não estivesse com ele. Então espera aí. Isso é uma forma de ateísmo. Eu sei que existe nomes teológicos para isso, mas eu quero que você entenda de forma prática. A sutileza do diabo está justamente nisso. Eu preciso viver
acreditando que ele controla a minha existência. Ele me orienta, vou usar a palavra orienta, ele me capacita a viver na altura do seu reino. Tópico 4, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Ponto 1, afirmando as verdades da Bíblia. Querido, presta atenção. Você, eu, nós não precisamos, tá, provar Deus dentro da Bíblia. Tem pessoas que eles pegam a Bíblia e eles ficam procurando textos que provam que Deus existe. Presta atenção. Quem que escreveu esse livro? Foi homens. Quem que inspirou? Foi o Espírito Santo. É tão interessante que existem 66 livros. Em nenhum momento Deus se preocupa em provar que Ele é Deus. E por quê? Nós vamos ficar nessa luta desenfreada tentando provar que Deus existe. É tão interessante que o livro que Ele deixou para nós é um livro onde não prova que Ele existe. Não tem um versículo aqui que diz, opa, aqui Deus está provando que Ele existe. Não, não tem isso. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Ponto 2. Fazendo uso correto da razão. A razão é algo fenomenal. Eu amo a razão. Sabe por que eu amo a razão? Por 3 razões. Olha que interessante. Por que eu amo a razão? Por 3 razões. Primeiro, Deus é razão. Que isso, Fábio? Queridos, Deus é a própria razão. Razão, quando eu falo de razão, eu falo de conhecimento. Eu falo do saber. Então, por que eu amo a razão? 3 motivos. Primeiro, Deus é razão. Segundo, oculto é razão. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável